Olá, pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje vocês vão conhecer 3 histórias cabulosas de crianças com memórias de vidas passadas. E no final desse vídeo eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Bora lá para a nossa história de hoje. Caso você tenha o costume de assistir televisão com frequência e seja um fã de novelas, já deve conhecer a história de Joia Rara, que é reproduzida por uma TV bastante conhecida, na faixa das 18 horas. Na trama, há uma garotinha que é fruto de um amor proibido na década de 1930, e além disso, ela também é a reencarnação de um monge budista que salvou seu próprio pai. Contudo, a crença em encarnações passadas e no fato de a pessoa voltar à vida não é uma exclusividade do budismo. Diferentes religiões e seitas acreditam, de alguma forma, que a alma de uma pessoa volta a passear pela Terra, sendo que essa espécie de teoria é aceita por um número consideravelmente grande de pessoas. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês alguns dos casos mais interessantes de crianças que apresentam memórias de vidas passadas quando pequenas. Essas histórias, inclusive, costumam ser estudadas de maneira séria para tentar confirmar a existência de encarnações antigas de uma mesma pessoa. Você está preparado? Então abra sua mente, se prepare para os arrepios e continue assistindo esse vídeo. Um veterano de guerra experiente. Da esquerda para a direita, uma foto de James como piloto e uma como criança. Normalmente, crianças pequenas costumam se interessar por desenhos e brinquedos, não é mesmo? Pois este não é o caso de James. Desde que tinha apenas 2 anos e meio, o garoto demonstrou um interesse e um conhecimento sobre aviação, incompatíveis com a sua idade. No entanto, o mais bizarro é o fato de que ele sempre afirmou ter sido o tenente e piloto James em sua vida passada. Por conta das histórias contadas pelo garoto e o seu vício precoce por aviões, o pai de James pesquisou pelo tenente do qual ele falava, descobrindo que ele realmente existiu. Além disso, a morte do militar aconteceu de acordo com a descrição feita pelo menino, com um avião que caiu abatido por japoneses da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Dessa maneira, quando a criança fez 6 anos, em 2004, o pai dela a levou em uma reunião de veteranos de guerra dos Estados Unidos. O mais surpreendente é que James afirmou reconhecer um dos senhores que estava no evento, sendo que ele apenas comentou com seu pai como seus companheiros haviam envelhecido. 2. Saudades da antiga família. Desde que aprendeu a falar, Cameron começou a citar a sua antiga família, com a qual ele viveu na sua vida anterior. Conversando com a sua mãe, a criança sempre citava uma casa branca com vista para o mar, sendo que ele tinha o costume de observar aviões de sua janela. A situação era tema recorrente em seus desenhos. A princípio, a mãe do garoto estranhou a ideia e achou que fosse imaginação dele, mas eles nunca haviam estado na ilha de Barra, na Escócia, local em que ele afirmava que a antiga família viveu. Como Cameron estava ficando cada vez mais triste por conta da saudade dos seus parentes de antigamente, sua mãe começou a pesquisar sobre o assunto. Depois de requisitar a ajuda de uma psicóloga infantil, ela viajou para Barra. Com isso, após algumas pesquisas baseadas apenas na memória do garoto, foi possível identificar uma casa com a descrição exata feita pela criança, sendo que ela conseguiu achar a passagem secreta que sempre disse existir. Contou até mesmo números corretos de banheiros. Contudo, a antiga família, que deveria ser a da vida passada de Cameron, se mudou e não estava mais ali.
há algum tempo. Apenas uma pessoa foi encontrada, mas ela não se lembrava da pessoa descrita por Cameron. Apesar disso, depois da viagem, o garoto se aquietou e não ficou mais triste de saudade. 3. Um encontro bem inusitado. Na Islândia, um professor de psicologia chamado Erlendur estudou pessoalmente o caso de uma garotinha de apenas 9 anos, chamada Purnima. Desde os 3 anos, a menina falava sobre uma vida passada, em que ela era um homem, sendo que os seus pais sempre notaram manchas de nascimento estranhas que ela tinha no peito. O pai e a mãe da criança demoraram 3 anos para dar importância para as histórias da menina, enquanto ela alegava vender incensos e ter morrido atropelada por um ônibus ao tentar vender seus produtos, andando de bicicleta. Como a garota continuava a afirmar ter visto perto de um determinado templo e de ter dado o nome de sua pequena empresa, Ambika, o professor começou a pesquisar. Por conta dessa investigação, eles chegaram a apenas uma família que se encaixava nas descrições, sendo que eles fizeram uma visita surpresa a eles. Chegando lá, para chamar a atenção, Purnima começou a realizar perguntas específicas sobre a produção e embalagem dos incensos. Espantado, um dos seus antigos familiares. Conversando, a garota conseguiu acertar diferentes perguntas sobre a família, a qual ela pertencia, até mesmo revelando o segredo de que era casado com 2 mulheres ao mesmo tempo. No final das contas, um exame comprovou que a garota era a reencarnação do homem, sendo que até mesmo as marcas de nascença correspondiam com os ferimentos que a levaram à morte na vida passada. As 3 histórias citadas anteriormente são somente exemplos de diversos relatos que podem ser encontrados em depoimentos pela internet e até mesmo em estudos científicos. Claro que não podemos confirmar que encarnações passadas realmente existem. No entanto, caso você tenha alguma experiência desse gênero, não se esqueça de compartilhar aqui conosco, através de um comentário, é claro. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!